Você lembra daquela musiquinha da Copa de 2014? Ó? Mil gols, só o Pelé, né? É só o Pelé, só que não. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e uma polêmica, digo logo, incômoda. Afinal de contas, e os 1000 gols do Pelé, hein? Comecei o programa relembrando a musiquinha da Copa de 2014 para zoar os argentinos. E a música ela já é fundamentalmente errada quando usa a expressão só o Pelé. Não foi só o Pelé que fez 1000 gols. A cagada já começa aí. Mas antes de entrar a fundo no assunto, a polêmica imbecil, o momento idiota e aleatório do Polêmicas Vazias. Afinal de contas, qual filme é melhor, hein? Cidade de Deus ou Tropa de Elite? Bela polêmica idiota. Daqui a pouco eu respondo, hein? O Pelé tem alguns companheiros ali na sala dos que fizeram 1000 gols ou mais. E aqui, ó, tem uma listinha. E se você reparar, o Pelé não é o líder dessa listinha, mas tem umas figuras que talvez você não conheça, como aquele lá em cima chamado Joseph Bican. O Bican é um austríaco e na época que o Pelé fez o 1000º gol, em 1969, começaram a procurar jogadores pelo mundo que teriam mais de 1000 gols e acabaram chegando no austríaco. E o Bican, por sinal, falou, olha só, eu não tenho só 1400 e pouquinho não, eu já fiz foi 5000 gols. Só que ninguém ia acreditar, como de fato nunca acreditaram, né? A coisa ficou meio que lenda, mas na Áustria e entre os pesquisadores do meio, o Bican aparece em várias listas como o maior artilheiro da história do futebol. E além dele temos Gerd Müller à frente do Pelé, com 1461 gols. Mas aí entra um asterisco. Mesmo tendo dois nomes à sua frente, o Pelé aparece no Guinness Book como o recordista de gols. E aí entra a questão da documentação. Todos os 1284 gols do Pelé têm documentação. Mas calma aí que a gente vai já questionar esses gols. E aí se você quiser conferir a lista completa de gols do Pelé, você pode ir no FUTDados, que tem uma relação explicando gol por gol a data e se foi jogo oficial, amistoso, paulistão, Copa do Mundo, taça qualquer coisa, tá tudo lá. Mas é aqui que começam os questionamentos. Porque se você olhar a listinha do Pelé, você vai ver alguns gols como esses aqui. Gols como contra o combinado Guarani e Bagé, ou contra o time da Nitroquímica. Sim, 10-3. Ou, por exemplo, um empate em 3-3 com a seleção B da Bulgária. E temos também um 6-1 das Forças Armadas do Brasil contra as Forças Armadas do Uruguai. Além de um jogo do 6º GAC contra o time das Docas. E outro exemplo é um jogo entre o Sindicato dos Atletas de São Paulo contra o Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro. Sim, Bruno, mas o que diabos você quer falar com isso? Que há gols e gols e precisa ter um critério. E o critério mais comum são gols oficiais, porque há amistosos e amistosos, há adversários e adversários, mas por mais que você questione alguns torneios, por mais que você questione o nível de alguns adversários, o jogo oficial é um jogo oficial. E é isso que o mundo leva em consideração. Mas aqui a gente continua insistindo em colocar tudo no mesmo bolo. E aí cria esta zona. Ao ponto de você questionar os gols do Túlio e do Romário, por exemplo. Quem não lembra que quando eles foram se aproximando do 1000º gol, começaram a surgir questionamentos, listas alternativas, todo mundo soltando aquelas piadinhas, né? Olha, é a lista de 1000 gols do Túlio na conta dele, é a lista de 1000 gols do Romário na conta dele. Por que ninguém fala então que são os 1000 gols do Pelé na conta dele? Sim, porque do mesmo jeito que o Túlio deu uma apelada, que o Romário deu uma apelada, a lista do Pelé, como eu já mostrei, também tem algumas apeladas. E aí é algo que na Europa fica difícil de você argumentar, porque lá é frio, é gol
oficial. Tanto que se você olhar lá os números de Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo, que hoje são os ícones da artilharia mundial, você só vai ver gols oficiais. Não tem gol em jogo festivo, não tem gol em amistoso, e não tem gol em pré-temporada. E se você contar só as pré-temporadas de Messi e Cristiano, você vai ter aí, por exemplo, uns 40 a 50 gols que eles ignoram para cada um. Se o Messi quisesse, na conta Túlio, por exemplo, o Messi já teria aí mais de 800 gols na carreira. Sabe por quê? Porque os gols do Messi no Newell's e os gols do Messi na base do Barcelona, todos estão devidamente registrados e documentados. Mas é claro que as pessoas não contam esses gols, mas poderiam, como alguns já fizeram. E em gols oficiais, como é que fica a conta? Você tem duas contas, uma do RSSSF, muitos S's, né? Que é a sigla para Rec Sport Soccer Statistics Foundation. E temos a lista da revista El Gráfico, só que são listas com algumas mudanças, mas uma só certeza: o Pelé não é o maior artilheiro da história do futebol em gols oficiais. Tá aqui a lista do RSSSSSSF, liderada por Beckham. Já falamos dele aqui. E a lista da revista El Gráfico, liderada por Romário. Com esses números que a gente viu aí, é possível que Cristiano Ronaldo ou Messi se tornem o maior artilheiro da história do futebol. Ou você duvida? Eu não. Para você ter uma ideia do peso dos amistosos na carreira do Pelé, a gente tem este gráfico aqui e neste momento eu me sinto quase a apresentadora do tempo, né? Olha lá, ó. Nessa faixa escura, você está vendo aqui os gols em amistosos, que são mais de 400. E se você somar esta faixa marrom com a outra faixa menos marrom, você vai ter aqui gols no Campeonato Paulista e gols em amistosos, o que daria aí mais de 70% dos gols da carreira do Pelé foram no Paulistão e em amistosos. E aqui um parêntese. Não estamos diminuindo o peso do Campeonato Paulista, muito menos de muitos amistosos que à época valiam demais e valiam inclusive dinheiro. O Santos cansou de fazer excursão e enfrentar adversários bem relevantes, mas também cansou de enfrentar adversários meia bomba. É preciso ter um padrão, e o padrão no mundo é considerar gols oficiais. É muito legal ter o Pelé na nossa história e questionar esse número de gols não diminui em nada o que foi o Pelé, que eu já disse aqui em algumas edições em que ele foi citado. Continua sendo o maior jogador da história do futebol. Mas lembre-se, não necessariamente ser o maior quer dizer ser o melhor. Isso já foi abordado em outras edições do Polêmicas Vazias. E aqui uma pausa rápida para o nosso momento Dica Cultural. Este livro do Mário Filho, que sim, é o nome do Maracanã, é o maior clássico da literatura futebolística do nosso país, o negro no futebol brasileiro. É uma forma de entender melhor a nossa formação enquanto sociedade, enquanto país, a formação de uma cultura, porque esse livro conta como começou a miscigenação no esporte que nasceu elitizado, nasceu fundamentalmente ligado aos brancos. E a entrada do negro no futebol transformou não só a nossa história, como a história do jogo. Vale a pena e vale demais. Mas é isso. Toda vez que lhe falarem que o Pelé tem 1.284 gols e é o maior artilheiro da história do futebol, não aceite e questione. Argumente, porque não faz mal. E chegou a hora, hein? Polêmicas de hoje, claro, tem a ver com Pelé. E claro, tem a ver com os seus 1.000 gols. Ou não. Este site português questiona os mais de 1.000 gols do Pelé, mas acaba reduzindo os 1.284 gols a 290. Aí, desculpa, amigo, não dá. Porque o nosso querido parceiro lá do Futebol Magazine, ele simplesmente tirou os gols em amistosos e tirou os gols em todos os outros campeonatos que não fossem o Campeonato Brasileiro. Então ficou para o Pelé apenas torneios oficiais com a seleção, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Ele simplesmente ignorou, por exemplo, o Campeonato Paulista. E é compreensível até que um europeu não entenda o que represente um Campeonato Paulista, porque não há nada nesses moldes
na Europa. Mas se o cara quer falar sobre o assunto, ele precisa contextualizar, precisa entrar no tema. E aí ele tinha a obrigação de entender o tamanho do Paulista na época do Pelé, a qualidade que tinha o campeonato. Não dá para abolir os gols do Pelé da história dele no Paulista. E por falar em gol, minha gente, matéria especial sobre o Pelé no portal do Esporte Interativo. O link está na descrição do vídeo e também nos comentários, e a matéria mostra os 10 gols mais importantes da carreira do Pelé. E olha que um cara que fez a quantidade de gols que ele fez, oficiais ou não, você tirar 10 dos mais importantes é um trabalho enjoado. E antes que a gente se despeça, a polêmica aleatória entre Cidade de Deus e Tropa de Elite. É pau a pau, porque vale lembrar, Cidade de Deus mudou a história do cinema nacional, pelo menos a história recente. Mas Tropa de Elite é sacanagem. Tanto um quanto o 2, com mais de 11 milhões de espectadores. Polêmicas vazias. Toda sexta-feira, 11 da manhã, faz a porra toda aí, participa, comente. Aproveitar que eu tô na pegada chata de desconstrução, de apontar o dedo, eu vou pegar um comentário que pediu pra gente questionar. Será que o Brasil é mesmo o país do futebol? Semana que vem, no Polêmicas Vazias.